E a gente sabe também que o Dória ele tem conexões internacionais muito fortes, como, por exemplo, o Ascoa, né, que é uma ONG que tem ligações diretas com várias corporações que exploram todo mundo, como BlackRock, como Shell, como a Cargill, e essas corporações tiveram reuniões com o Dória, existem vídeos no site dessa corporação mostrando lá o Dória no escritório deles nos Estados Unidos. A gente sabe que o Dória, muitas dessas PPPs, né, das parcerias públicos-privadas, o Dória ofereceu primeiro aqui no exterior, ele também mandou enviados para fazer a tour, né, mostrando como um vendedor, olha, o que nós temos aqui, isso que o Bolsonaro fez na ONU, o Dória já está fazendo isso há muito tempo, desde que ele foi eleito. Então, assim, o Dória, ele tem as costas quentes no exterior também. E aí vai ser uma questão também da burguesia decidir se larga de mão o Bolsonaro de vez e aposta nesse aí, que é como eu sempre falo, ele é um fascista que sabe comer de garfo e faca, coisa que o Bolsonaro não sabe. É isso mesmo. Ele é um Bolsonaro que parece mais civilizado, né? Mais bem treinado, mais bem educado. Mas ele não é isso, não. Ele é tão perigoso quanto o Bolsonaro. Ele é um Maluf, é um homem que é capaz de qualquer coisa. Eu acho que, sim, só um minutinho, eu acho que está correta a sua avaliação, ele tem uma ligação muito profunda e muito estreita com o capital internacional. Eu acho que os banqueiros brasileiros e internacionais vão apoiar o Dória. O FHC, que é um homem ligado a esse setor, declarou já apoio ao Dória, né? É significativo isso. E ele enfrenta aí setores que estão mais ligados ao capital interno. É o caso do próprio Aécio Neves, que apoia o Bolsonaro. O Dória, caso só para as pessoas, porque eu vi muita gente comentando, falando, porque ele tem as vacinas, né, que ele vai usar isso, porque a mídia deu como se o Dória fosse o contraponto supremo ao Bolsonaro na questão das vacinas, etc., mas que poucas pessoas da mídia falaram sobre isso, e eu sei porque eu precisei escrever em inglês antes disso sair em português, foi que quem estava por trás do início do plano de reabertura do estado de São Paulo não foram médicos, não foi uma junta científica, mas sim uma empresa de consultoria estadunidense de consultoria econômica, uma empresa de investimento que tem sede justamente em Wall Street. E essa empresa que estava dando uma consultoria, segundo a empresa, porque eu falei com eles, a única resposta que eles me deram foi: nós estamos fazendo um trabalho pro bono, ou seja, eles não estavam recebendo, pelo menos não abertamente, para fazer esse trabalho de consultoria, que era justamente para impulsionar a economia, para deixar a Faria Lima feliz e o povo que se virasse, porque na época não tinha nem vacina ainda, nem um plano de vacinação ainda estabelecido como tem hoje em dia, mas que o Dória é tão sujo nessa questão da pandemia quanto o Bolsonaro, ele é, só que ele é mais discreto nessa sujeira. Bom, eu fico satisfeito de ouvir você falar isso daí, porque eu escuto isso muito pouco, né? Eu acho que a esquerda cometeu um erro muito grave de apontar o Dória como salvador da pátria diante da pandemia, quando tudo, na realidade, como você acabou de falar, sempre foi uma farsa, né? Sempre foi um jogo de cena, sempre foi uma encenação para enganar todo mundo. O Dória não fez absolutamente nada em São Paulo, né? Ele não fez nada para controlar a pandemia em São Paulo. Era tudo já um plano de campanha eleitoral e, como a gente vê, né, sem custo. Era só a única coisa que você precisava era de um ator e uma imprensa amiga, né? E a esquerda, totalmente desnorteada, se alinhou com Dória. Agora nós vamos ver o efeito de tudo isso, né? Quantas pessoas se convenceram de que o Dória realmente é um bom moço, é o mocinho e não o bandido nessa história aqui, o que é altamente perigoso, né? Nós estamos aqui entre dois fogos, né?
Bolsonaro e Dória. O que mostra que o capital, de um ponto de vista geral, no desespero, ele está munido aí de uma grande ferocidade política e econômica. Porque se essas são as alternativas que os capitalistas têm a oferecer para o Brasil, o futuro é sombrio, não há dúvida nenhuma. Só para terminar aqui, para ninguém ficar com dúvida, porque eu não falei o nome, foi a empresa, e de fato, se vocês quiserem procurar nos históricos de São Paulo, etc., foi a Boston Consulting Group, o BCG, que é membro também dessa ASCOA, né, que é o Cônsul das Américas, que é uma ONGzinha que trabalha com o dinheiro do USAID, que é justamente aquele dinheiro, aquele fundo que o governo dos Estados Unidos dá para promover os golpes e a agenda imperialista deles no restante do mundo e principalmente na América Latina.